E qual que é o objeto que mais te fascina no universo, em tudo, se fosse escolher uma coisa? Aí é buraco negro, né? Aí não tem como, né? Buraco negro é o objeto mais intrigante, mas, como dizia o Stephen Hawking, nem se você pegar o melhor roteirista de Hollywood, ele conseguiria escrever algo que chegue perto que um buraco negro. Buraco negro é sensacional. Ele foi descoberto... Quando foi descoberto o buraco negro? Então, o buraco negro ele foi primeiro descoberto teoricamente, né? Lá com o Einstein, com o Schwarzman, com o Friedman, com aquela galera lá que estudava relatividade. Não chamava buraco negro, né? Eles chamavam de estrela negra, porque eles iam fazendo contas para ver o que acontecia com determinadas estrelas quando elas morriam. Então eles pegavam uma estrela que tem 2 vezes a massa do Sol. Vamos lá, fazia a conta. Isso aqui não vai acontecer nada. 3 vezes a massa do Sol, 4 vezes, 5, 6, 7, 8. Quando chegou em 8, aconteceu um negócio diferente aqui. Isso tudo na caneta? Tudo na caneta. Que isso, velho? Tudo na caneta e lá no começo do século. Quando chegou em 8 vezes a massa do Sol, falou, 8 vezes não, cara. 8 vezes dá um problema aqui, entendeu? 8 vezes acima da massa do Sol, a estrela explode como supernova. Então ela não tem uma vida igual às outras estrelas até 8 vezes a massa do Sol. Isso aí chamou a atenção deles, entendeu? Desses caras todos. Aí eles continuaram fazendo conta. Falaram, mas quando explode a supernova, não acaba a estrela toda, sobra um caroço dela. Tá bom, então vamos pegar esse caroço aqui. Se ele tem 1 vez a massa do Sol, 2, 3. Quando chegou em 3, falou, 3 aconteceu um negócio muito esquisito. Quando esse carocinho que resta, ele é 3 vezes mais massivo que o Sol, ele não suporta o próprio peso e vira um buraco negro. E até 3 vezes vira uma estrela de nêutrons. E aí, o Schwarzschild, que é o cara que calculou o raio de Schwarzschild, que a gente chama hoje de horizonte de eventos, foi calculado por ele quando ele falou o seguinte, cada objeto tem uma distância que você chegou, a partir daquela distância você não sai mais. E aí que virou o tal famoso horizonte de eventos e tal. Então, toda essa galera calculou tudo isso. Não existia esse termo buraco negro. Não tinha nem ideia que ia chamar isso. O Einstein chegou a chamar de estrela negra, porque era uma estrela que ela ia ter uma força gravitacional tão forte que ela não ia emitir radiação. Então ia ser um objeto negro no universo, uma estrela que morreu negra. Aí o tempo passou, ali na década depois da Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial foi muito importante para a astronomia por conta dos radiotelescópios. Durante a Segunda Guerra o pessoal descobriu isso aí. E depois os astrônomos começaram a aplicar os radiotelescópios para observar o universo. E quando eles apontaram para um objeto, eles viram ali uma forte emissão em ondas de rádio, que eles chamaram de quasar. Que é um quasar. Eles não sabiam o que era ainda. Por isso que eles deram esse nome, que quasar é Quasi-Stellar Radio Source. Entendeu? É uma fonte de rádio quase estelar. E aí eles viram aquilo ali. Só que como eles tinham a radiação emitida, você consegue fazer as contas. E aí eles fizeram a conta, e na hora que eles foram calcular a massa daquele objeto para emitir aquela quantidade de radiação, deu uma massa absurda. Deu uma massa de centenas de milhares de vezes a massa do Sol. Que isso, cara. Aí os caras falaram, como pode existir um objeto desse? Isso não tá certo, isso aqui não existe. Refizeram, não. É um objeto supermassivo que eles chamaram. E aí eles voltaram lá na conta daquela galera, pegaram as equações da relatividade e tal, e aí foi assim que descobriram os buracos negros supermassivos. Na verdade foi um quasar que foi o primeiro objeto a ser descoberto. Foi o Einstein mesmo ou foi Stephen Hawking, não sei, que achou que ele estava errado e estava certo sobre os buracos negros? Foi? Foi? O Einstein falou... Não, o Einstein não é que ele falou que estava errado. O Einstein falou assim, isso aqui é uma estrela negra e nós nunca vamos detectar na nossa vida, cara. Entendeu? Mas aí, por conta disso, ele começou a ver como que as leis da física se comportavam perto de um objeto desse. Isso é que é legal do Einstein. Então ele viu que o que manda ali é a relatividade. Então ele começou a fazer as contas e ele falou, não, nesse objeto aqui, a gravitação universal do Newton e tal, ela para de funcionar. Tem que ter um negócio novo pra gente explicar. E aí ele foi desenvolvendo toda a teoria da relatividade em cima disso e tal, entendeu? E aí então, teoricamente, estava tudo ali.
Só que ele falava, cara, isso aqui nós nunca vamos detectar. E não foi só isso, não. Onda gravitacional também. Ele pegou 2 desses objetos e se esses 2 objetos colidirem no universo? Aí ele falou, cara, isso aí vai ser uma colisão tão intensa que o tecido do espaço-tempo vai ondular igual uma superfície de um lago quando você joga pedra. E ele deu o nome para isso de onda gravitacional. E ele também falou, jamais vamos detectar isso. Entendeu? Isso em 1900 Isso em 1905, 1910, 1915. Tudo ali. O cara foi um gênio mesmo. Aí, 100 anos depois, em 2015, nós detectamos a primeira onda gravitacional. 102 anos depois, a gente tinha a primeira foto de um buraco negro. Cara, que... Então... Mas antes também teve o filme do Interestelar, né, pô? E teve com o filme do Interestelar, lá. com a representação. Então, aí, lá em 19... Isso aí do Quasar foi na década de 60, quando o pessoal descobriu aquele Quasar. Aí o pessoal falou, opa, então tem esse objeto existe. E aí eles começaram a apontar, começaram a descobrir vários outros objetos. E algumas pessoas falaram assim, cara, a gente tá vendo que é uma galáxia que tem esse objeto. Vamos apontar para nossa galáxia para ver o que acontece? E aí apontaram para nossa galáxia, lá para o centro dela. E lá eles viram que tinham estrelas que tinham uma órbita muito esquisita. E quando você tem alguma coisa orbitando alguma coisa, isso é muito bom, porque você tem parâmetros para você fazer o cálculo. Aplica lá a lei da gravitação, G(m)(m) dividido por d ao quadrado e tal. Os caras aplicaram e descobriram que no centro da galáxia tinha um objeto que tinha 4 milhões de vezes a massa do Sol, que é o buraco negro daqui da Via Láctea. Então, esse cara aí, esses 2 caras foi que ganharam o prêmio Nobel em 2019 por conta disso, dessa descoberta. E é o Sagitários A Estrela. Que aí virou Sagitários A Estrela. Por que é Sagitários A Estrela, né? Porque fica na constelação de Sagitário e o A, quando você tem a estrelinha nesses objetos, então tem o M87 estrela também. Ah, não sabia. São objetos que emitem muita radiação em ondas de rádio. Então, o Sagitários A Estrela é Por que é A? Porque é a primeira fonte emissora de ondas de rádio na constelação de Sagitário. Então, Sagitários A Estrela. Entendi. Entendeu? Tem um propósito. Porque não tem só ele, né? Tem várias outras. Se você pegar o mapa do centro da Via Láctea, tem o Sagitários B, Sagitários B1, Sagitários não sei o que, entendeu? Tem várias outras fontes ali. Deve ser uma loucura no centro da Via Láctea. O centro da Via Láctea é uma loucura. É uma loucura. E aí tem o Sagitários, a estrela ganha esse nome. Então, quando você tem uma fonte emissora de ondas de rádio muito intensa, você dá um nomezinho de estrela para ela. Tá? A convenção. Estrela. A estrelinha ali. E dá para calcular até onde a gravidade dos buracos negros alcançam? Sim, aí é o Schwarzschild que calculou isso. O Schwarzschild era um cara lá, contemporâneo do Einstein, um alemão, Karl Schwarzschild, e ele calculou o raio de Schwarzschild, que a gente chama de horizonte de eventos, que é a influência gravitacional. Entendi. Mas ela não é... Por exemplo, tem a questão da matéria escura, que ninguém sabe o que é também. A minha dúvida é, tudo orbita esse buraco negro no centro da Via Láctea? Essa é uma grande questão que tem. Não é. A gente orbita o centro da galáxia. Beleza, mas a gente não está orbitando o buraco. O buraco negro está ali no centro da galáxia. Porque tem galáxia que o buraco negro está deslocado do centro, porque acontecem efeitos ali, mas os objetos continuam orbitando o centro da galáxia. Entendi. Que loucura. E nós não vamos cair nele, não vamos ser sugados por ele, nem nada disso. A não ser que a gente chegue perto. O perto é o quê? O horizonte de eventos. Que é muito perto mesmo. Aí é muito perto, porque é questão ali de 2 anos-luz de distância dele. Entendi. E nós estamos a 26 mil. 26 mil. Estamos tranquilos. Ah, o perto ainda é longe, né? Tipo assim, aos nossos parâmetros, né? É uma coisa... E eu tenho a sensação, quando eu vejo o buraco negro engoliu uma estrela... Isso aconteceu em, sei lá, aconteceu em 4 segundos. Qual que é o processo? Quanto tempo demora para um buraco negro engolir uma estrela? Então vamos lá. Uma coisa muito legal que está acontecendo, até fiz vídeo essa semana disso. Os astrônomos, eles gostam de estudar o centro da galáxia. É muito complicado, mas hoje a gente tem equipamento que consegue ver todos aqueles objetos ali no centro. E faz 20 anos, olha só que legal, faz 20 anos que os astrônomos descobriram um objeto que está esticadinho.
em direção ao buraco negro da Via Láctea. Esse objeto, ele não é uma estrela, muito provavelmente ele é o resultado da colisão de duas estrelas, criou uma nuvem de poeira e de gás, e essa nuvem de poeira e de gás está sendo puxada pelo Sagitários a estrela. Faz 20 anos que ela está sendo engolida. Entendi. Entendeu? Aí eles já calcularam, em 2036, essa nuvem, que parece que ela está orbitando, mas está sendo engolida, ela vai passar mais perto ainda. Então pode ser que em 2036 ela seja totalmente devorada pelo buraco negro. Entendi. Então é um período assim, sei lá, uns 50 anos, se você pegar assim, menos de 60 anos, que é uma coisa muito legal, né? Mas tem essa coisa, por exemplo, o primeiro contato ali é demorado, e quanto mais vai se aproximando, vai se acelerando esse processo dele engolir a estrela? Vai ficando mais rápido? Mas o mais rápido demora anos. Entendi. Demora anos. Que legal, cara, que legal. É porque quando a gente vê, no caso, esse caso é um caso muito, tanto que virou uma notícia muito impressionante, porque é um caso praticamente único dos astrônomos estarem monitorando o buraco negro se alimentando. Porque eles vão lá, observaram num ano, observa no outro, tem 20 anos de observação. Então eles conseguiram desenhar a trajetória. Saquei. Agora, normalmente, o que a gente vê quando um buraco negro se alimenta, que ele engole uma estrela, isso chama um evento de ruptura de maré. A estrela está lá orbitando, deu alguma instabilidade, ela passou perto do horizonte de eventos. Cruzou o horizonte de eventos, ela vai ser puxada. Quando ela é puxada, acontece o que o Hawking falava da espaguetificação. Uma parte dela puxa muito, a outra parte dela ainda tá fora. Só que a gente não sabe, porque quando a gente olha, a gente vê um instantâneo daquilo. Então a gente vê só aquele momento. A gente teria que ficar monitorando para saber quanto tempo que aquilo lá vai desaparecer. Tem um vídeo, se eu não me engano, é o vídeo quando descobriram o buraco negro no centro da Via Láctea, que são as estrelas orbitando. Isso aí. Aquilo ali foram anos de observação, então. São anos de observação. Pra ter um videozinho curtinho, acelerou tudo. São anos de observação. Que isso, cara. Porque aí eles descobriram, aí começaram a apontar pra lá. Aí na hora que você monta todo aquele vídeo, aí você vê a estrela lá. E com isso você calcula a massa. E aí calculou a massa, descobriu que tinha esse buraco negro aí. É um trabalho insistente, né, cara? Esse trabalho de monitorar a coisa, né? São anos fazendo isso. Imagina a frustração da pessoa, o Stephen Hawking, por exemplo, que não viu a foto. Não viu a foto. E ele participou do processo ali, né? Assim, ele não sei se ele participou tanto, não. Mas ele não viu a foto de todo jeito. Mas o Stephen Hawking, a busca dele eram outras, né? Que ele também não viu, não vai ver acontecer. Não vai ver. Que era a radiação Hawking, tudo que ele propôs lá na tese de doutorado dele, entendeu? Mas com certeza, se no dia da foto o Stephen Hawking estivesse vivo, seria um negócio espetacular. Ele lá apresentando, né, a foto. Eu achei interessante, eu fiz um episódio só sobre Interestelar com um professor de física lá da minha cidade. A gente falou só sobre isso. E aí eu postei um cortezinho no TikTok e eu percebi que a nossa geração não está perdida. Foi o único vídeo que viralizou, foi algo legal, físico, né? E ele estava falando sobre quando eles se aproximam do buraco negro, sobre o tempo e tal, aquilo tudo do filme. Aí os comentários: não, mas nada é mais rápido que a luz. Não, aí o comentário embaixo, né? Porque você nunca andou de Fiat Uno com a escada em cima, umas coisas assim. Como que é? É possível se aproximar de um buraco negro ou qualquer buraco negro vai destruir tudo que aproxima dele? Se você pode se aproximar contanto que você fique fora do horizonte de eventos. Cruzou o horizonte de eventos, não tem volta. Mas dá pra... Tá, não tem volta. Mas dá pra passar sem ser desintegrado? Sem ser espaguetificado, que fala? Isso. Dependendo do tamanho? Se você ficar fora do horizonte de eventos, tá tranquilo. Entendi. Tanto que lá no Interestelar é isso. Aqueles planetas orbitam o buraco negro fora do horizonte de eventos. Entendi. Mas eles estão muito perto. Por isso que o tempo ali passa diferente. Porque eles estão numa situação relativística. Entendi. Então, o horizonte... O alcance gravitacional desses buracos negros é muito menor do que um de uma estrela no comum, por exemplo? É menor. É lógico, porque o buraco negro é muito pequeno, cara. Ah, que doideira. O buraco negro, o que é um buraco negro, né? É uma grande concentração de massa. Vamos lá, o pessoal entender. Existe um negócio que a gente calcula que chama densidade. Densidade, a fórmula para você calcular a densidade é massa dividido pelo volume. Isso é a fórmula. Um buraco negro é uma grande quantidade de massa, então o numerador é um número muito grande,
concentrada num espaço muito pequeno, num volume muito pequeno. Então o denominador, na matemática, no cálculo, a gente fala que ele tende a zero. Ele não é zero, mas ele tende a zero. Então quando você pega um valor muito grande e divide por outro que tende a zero, o D da densidade aqui, que a gente está calculando, ele tende ao infinito. Putz. Então o buraco negro ele é um objeto muito compacto, com densidade muito que tende ao infinito, num volume muito pequeno. Por conta dessa equaçãozinha aí que eu falei para vocês, é que o Einstein falava que o buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero. O que ele quer dizer isso? Que Deus pegou toda a massa e dividiu por um volume que é zero. Não é zero, mas ele tende a zero, é muito próximo de zero. Então, por isso que o buraco negro é isso. Agora, o raio de influência do buraco negro, tem aquela imagem lá, que agora eu não vou lembrar, cara, mas o do Sagitários, a estrela, o raio, o horizonte de eventos dele seria algo, eu falei 1 ano-luz, 2, né, mas acho que é menos, agora que eu tô lembrando da imagem, seria alguma coisa aí do tamanho do sistema solar, um pouco maior, mas é pequeno perto do tamanho do objeto que tem, né? Entendi. Na minha cabeça era, por ser muito massivo, por isso que eu perguntei se tudo na nossa galáxia orbitava lá. Eu pensei que o alcance gravitacional dele era um absurdo também. Nós não sofremos influência dele. Nós estamos muito longe, Qual que é o buraco negro mais próximo daqui? O mais próximo daqui é um buraco negro que foi descoberto pela missão Gaia há pouco tempo agora. É um buraco negro, uma coisa importante, né? Nós estamos falando de buracos negros supermassivos, mas não existe só esse tipo. Existem buracos negros de massa estelar, que é aquilo que eu falei no começo, quando os caras fizeram a conta da estrela. Então é assim, o buraco negro é dividido pela massa. Se um buraco negro tem de dezenas de vezes a massa do Sol, até 100, 100 e pouquinho, a gente chama ele de buraco negro de massa estelar. Se o buraco negro tem de centenas de vezes até milhares de vezes, a gente chama de buraco negro de massa intermediária. E se o buraco negro tem de dezenas de milhares até bilhões de vezes a massa do Sol, são supermassivos. Hoje tem um pessoal que divide. O supermassivo vai até milhões de vezes a massa do Sol, e se tem bilhões, o pessoal criou uma nova classificação que é o ultramassivo. Mas é um negócio assim que não é consenso, não. Então tem essas três coisas. Buraco negro de massa estelar, tem muitos espalhados aí. Estima-se que na Via Láctea tenha 100 milhões de buracos negros de massa estelar. Que isso, muita coisa. Porque são estrelas grandes que foram morrendo e se transformaram em buraco negro. O mais próximo da Terra está a 1.500 anos-luz de distância. 1.500 anos. Que legal. Só que ele é muito pequenininho. E não dá para fotografar. Não dá nem para... Então, como que foi descoberto? Isso que é legal. Existe uma missão chamada Gaia, da Agência Espacial Europeia, que ela fica fotografando todas as estrelas da galáxia. Ela já fotografou 2 bilhões de estrelas, 2 bilhões de estrelas. E no meio de tudo isso, os astrônomos pegam aquilo ali e ficam estudando. E aí eles viram que tinha uma estrela, a Gaia tá faz bastante tempo, então a Gaia monitora também. Então eles viram que tinha uma estrela, que quando eles fizeram a conta, a estrela tinha um movimento muito rápido, claro. E ela estava orbitando um nada. Então ela estava orbitando aqui e não tinha nada para ela orbitar. Aí eles pegaram aquilo ali e falaram, opa, vamos ver isso aqui com cuidado. Fizeram a conta e descobriram que aquela estrela orbita um buraco negro com 1.500 vezes a massa do Sol. 1.500 vezes? Não, 1.500 vezes é... Não, de 80... Não, como que é? 70 e poucas vezes a massa do Sol a 1.500 anos-luz de distância. Entendi. Muito legal. Esse é o mais próximo de nós, mas ele é muito pequenininho e tal. O da Via Láctea está a 26 mil anos-luz de distância. E o da M87? O da M87 é 50 milhões de anos-luz.